Seja por causa do sucesso colossal dos filmes da Marvel, dos jogos como Valhalla, séries como Vikings ou animes como Vinland Saga, os povos do norte da Europa, com seus mitos e lendas, entraram na moda. Mesmo em lugares como em nosso sul-americano país, as pessoas têm uma noção geral de quem foi Thor, Odin, Loki e etc. Mas, é claro, o que se sabe é um tanto impreciso. Welcome to Asgard, brave and mighty Norsemen. Have you traveled far? I like ponies. Vanilla? Taken a few too many nuts to the old melon, have we? Not to worry, we see a lot of that here in Asgard. Quais foram os povos que carregaram essas lendas? Quais deles não as carregavam? E como é, de fato, essa mitologia? Bom, vistam seus casacos e armaduras, pois o inverno está chegando e hoje nós vamos te explicar o que é mitologia nórdica. A primeira coisa que devemos lembrar é que mitologia nórdica é um termo generalista. E o que isso quer dizer? Bom, que basicamente não se refere a um conjunto específico e claro de mitos, lendas e entidades místicas, mas sim a várias mitologias diferentes de povos diversos, sejam aqueles referentes aos escandinavos germânicos, aos povos celtas ou ainda aquelas lendas ligadas aos eslavos do norte, cada qual com a sua própria personalidade. E mesmo dentro dos povos existiam muitas variáveis mitológicas. Isso ocorre por não ter existido, por exemplo, um livro máximo dos ensinamentos dos druidas, ou uma bíblia dos Skalds, nem nada do tipo. A gigantesca maioria dessas histórias vem de um boca a boca de muitos séculos. Ragnar, eu já conheço muitas histórias do seu povo, mas me conte, o que é Ragnarok? Já ouvi falarem sobre isso várias vezes, mas ninguém nunca me explicou o significado. E só foram fixadas em papel por cristãos, ou seja, quem contou as versões mais famosas dessas histórias sequer acreditava nelas. Fora que, nada disso ficou só no norte da Europa. Muitas dessas crenças chegaram de alguma forma até mesmo nas colônias modernas muito tempo depois. O dragão de Seu Jorge, por exemplo, lembra muito o dragão de Sigurd. Os celtas povoaram de Portugal até a Irlanda e os vikings, piratas escandinavos, navegaram por todo lugar, da Sicília à América. Mas, em geral, quando se fala de Thor, a gente está falando de um deus dos bárbaros de origem germânica, godos, visigodos, ostrogodos, lombardos e etc. Eles viajaram com essas histórias, mesmo muitas vezes sendo apenas cristãos heréticos, ou seja, cristãos que carregavam comportamentos de outras religiões. Também vale destacar que os seus modos de vida, mesmo durante o período em que eram povos cristãos, eram inspirados na forma que essas histórias estruturavam o mundo, com seus senhores, exércitos e canções. Ninguém menos do que Tolkien dizia que as línguas e os mitos eram irmãos. Por isso, países de língua germânica se tornaram a verdadeira casa de Odin e de sua família. E é da Islândia que nós temos os textos mais importantes da mitologia nórdica germânica. O maior nome nesse caso é sem dúvida alguma o de Snorri Sturluson, um historiador, político e poeta islandês que nasceu em meados de 1178. Snorri é considerado o autor da Edda-prosa, uma obra complexa composta por 4 partes. Um prólogo que tenta harmonizar a mitologia nórdica com a tradição greco-romana, literalmente tentando encaixar os mitos nórdicos com, por exemplo, a Guerra de Troia. A segunda parte é a Gylfaginning, a ilusão de Gylfi, uma narrativa fantástica em que, por meio de um diálogo entre o rei lendário Gylfi e o deus Odin, é explicada grande parte da cosmologia, organização dos mundos e gênese das entidades associadas à mitologia nórdica. A terceira parte é a Skaldskaparmal, linguagem poética, outra fonte importante, escritas como uma espécie de manual da arte poética para os Skalds. A última parte é o Hatatal, uma lista de formas de métrica poética. Esse livro foi escrito séculos depois da cristianização do norte da Europa, então são versões muito específicas dessas lendas. Snorri também é considerado o autor da História dos Reis da Noruega, uma grande crônica dos mais importantes reis nórdicos.
Esse texto é uma grande mistura de mitologia e história, começando com a saga dos Ynglingus, depois indo para figuras mais reais, como o Harold Finehair, que é um personagem muito importante na série Vikings. Allow me to introduce myself. My name is Harald, but my people call me King Finehair. Na real, a coisa que Snorri, muito por causa de obrigações religiosas, descrevia os deuses como grandes guerreiros humanos que viraram objeto de culto, uma forma de permitir as histórias sem irritar os padres. Afinal, contos de deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos e feiticeiros, lendas que relatam acontecimentos que procuram explicar a origem da humanidade, a vida após a morte, os fenômenos da natureza, dentre outros tipos de entendimento de mundo dissonantes com o cristianismo, tinham que ser contadas com muita cautela. Mas, ainda assim, por serem tão interessantes, eles chegaram até nós. Só que, agora, para nós te contarmos o que são os 9 reinos, a Ponte Bifrost, a Árvore Yggdrasil, o Ragnarok e as histórias de Thor e Loki, meus queridos e minhas queridas, vamos precisar deixar para o próximo vídeo. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo do canal, considera se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço